O que aconteceu? Quando a Rússia ficou desse tamanho gigantesco, ela se deparou com outro problema. Antes os inimigos estavam do lado de fora da fronteira, certo? Claro. Eram os mongóis, eram não sei quem, vindo atacar. Agora, parte desses povos inimigos... Estão dentro. São parte do território que eu conquistei. E eu tenho que gerenciar eles. E aí nasce um imperativo geopolítico para a Rússia, que é gerenciar e administrar esses povos que não são seus povos. Como que você faz isso? Estão muito felizes de estar junto. Claro. Como que você faz isso? Você precisa simplesmente de um aparato de segurança interno, de repressão monstruosa. E aí tem um monte de aberrações, desde genocídio fabricado na Ucrânia, causado por fome, campos de concentração, campos de concentração na Rússia, extermínio, migração forçada, relocação de gente. Nossa. Tipo assim, você tem que criar uma engenharia do terror aqui. Mas porque esses territórios anexados, eles tinham alguma coisa relacionada à Rússia? Alguma coisa que ligava eles? Não. Ligavam eles à Rússia? Eles eram outros povos diferentes, que em vários momentos da história chegaram a conquistar territórios na Rússia. Então você teve Império Polonês, você teve Força Ucraniana, você teve Alemão, Prussiano, você teve os franceses, você teve os turcos, você teve os mongóis, você teve um monte de povos aqui que brigaram, viveram, se mataram. De repente eu faço parte de uma União Soviética que eu não quero estar. Isso, de um Império Soviético que em momentos cresceu, né? Primeiro o Império Russo e depois virou o Império Soviético. Por que eu tô falando do Império Soviético? Porque foi o ápice do tamanho desse negócio. Foi o máximo onde eles conseguiram chegar. Nesse momento, não dava para os russos se sentirem mais seguros. Lembra do problema das rotas de... Ele tá seguro. Aqui ele tá seguro. Mas o problema vem de dentro agora. Começa a implodir. Porque todo mundo aqui quer se separar. Todo mundo não quer ser subjugado. Todo mundo não quer produzir, plantar e alimentar o russo. Porque o que o russo vai fazer? A história da família da escassez. Eu vou dar comida para quem? Primeiro para os meus. Primeiro para os meus. Quem são os meus? São os russos verdadeiros. Então, se sobrar... Vamos pegar a comida da Ucrânia e vamos mandar para Moscou. Ah, mas a Ucrânia tá passando fome? Ah, não importa. Caramba. E assim, e aí começa toda a loucura. Esse negócio se torna tão insustentável porque ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que na analogia de um dos pensadores das relações internacionais a baleia venceu o urso. Quem é a baleia? Estados Unidos? Isso. Que é uma potência o quê? Marítima. Por isso a baleia. E o urso, uma potência terrestre. Então, mas o que os Estados Unidos fez além de esperar e torcer por essa implosão interna? Ele criou... fomentou isso também? Ele ajudou Claro. Esses caras aí, fala, se vocês saírem, a gente te ajuda. Ele tentou ajudar tudo que ele podia, só que existe uma cortina de ferro aqui que não permite a comunicação, não permite a penetração. Tentavam constantemente alimentar a resistência, ajudar, armar, transmitir rádio com valores, com ideias democráticas de libertação, de protesto, de não sei o quê. Mas basicamente foi o capitalismo que derrubou essa cortina ou não? Foi basicamente, o modelo econômico disso daqui não se sustentava. Exato, né? Ponto. E aí, olha que interessante. Você tinha um problema, né? Que era... a Europa já tinha se matado 1 milhão de vezes aqui, passando 1000 anos ou mais se matando, e não parava. Os americanos precisavam arrumar um jeito da Europa parar de se matar. Para resolver esse problema, eles tinham que juntar 2 rivais tremendos, Alemanha e França, numa aliança. Qual era o projeto que poderia criar essa aliança? União Europeia. Vamos trancar esses 2 juntos numa aliança econômica que vai virar um grande projeto de unificação do continente europeu como um todo. Esse projeto nasce para segurar os ânimos da Alemanha, manter a Alemanha quieta. Outra parte do projeto era: temos que manter os russos fora. Esse projeto para manter os russos fora, OTAN. OTAN tinha a função de manter os russos fora da Europa, encolhidos. A União Europeia tinha o projeto de fazer eles serem fortes, unidos e não brigarem entre eles.
E você precisava manter uma outra força aqui dentro para sustentar tudo isso, que é os Estados Unidos precisam estar aqui. Então, premissas do fim da Segunda Guerra Mundial. Rússia fora, soviéticos fora, Europa unida e Estados Unidos dentro. Que fez parte dos aliados. E de repente eles... Isso, mas aqui é pós, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo aliados, todo mundo falou, esses caras... Não, depois que eles viram a vantagem, primeiro porque eles tiveram acordo com Hitler, eles já começaram a ocupar metade da Polônia de um lado, a Alemanha foi do outro. Saíram os nazistas e chegaram a entrar os russos, tá a mesma coisa. E uma metade já estava com ele, a mesma coisa acontecendo na Ucrânia, entendeu? Para onde que a Alemanha podia expandir? Mas só voltando um pouquinho. Tá. Você tem a OTAN... E a Rússia tem algum tipo de coisa para medir forças com a OTAN? Ou era só a União Soviética? Boa pergunta. O Pacto de Varsóvia. O que era esse pacto? Que era uma aliança militar que o objetivo era contrapor a OTAN. Então a União Soviética juntou toda essa turma aqui, todos esses territórios conquistados, e colocou juntos numa grande aliança militar para contrapor a aliança da OTAN. O que acontece? Você precisa manter a Alemanha calma, a Rússia fora, ou os soviéticos fora, e os americanos dentro. Você faz isso de 3 maneiras. Você reconstrói a Europa, você cria a União Europeia e você cria a OTAN. Reconstruir a Europa significa que esse mercado vai ser pujante, vai ter dinheiro, vai comprar, vai ter que criar laços comerciais com os Estados Unidos. A União Europeia resolve a briga interna entre eles. E a OTAN une todo mundo para ter força suficiente para segurar esse território aqui que quer expandir, porque o tabuleiro está desenhado desse jeito, porque o mundo foi dado desse jeito. Todo mundo vendo isso. Isso. Então, esse era o plano. Mas e o medo deles, dos Estados Unidos, virar uma nova potência e subjugar eles? Não existia? Não, porque os Estados Unidos estava salvando e ajudando eles. Financeiramente? Tava, plano Marshall. Plano Marshall. Reconstruir a Europa. Os europeus não tinham dinheiro para gastar com arma para entrar na OTAN. Eles estavam quebrados e destruídos. Os Estados Unidos falaram, deixa comigo. Isso, beleza, eu vou reconstruir vocês. Tá aí, toma. E outra coisa, não podia ascender mais ao poder nenhum nacionalista louco, fascista, falando, tá vendo, nós estamos destruídos pra guerra por causa dos outros, vamos matar todo mundo, é tudo culpa de todo mundo. Se você deixasse a situação econômica com esse cenário degradante, você ia facilitar certas ideias políticas prosperarem. Entendi. Então você precisou simplesmente dar um jeito dessas pessoas verem perspectiva de vida na democracia, na economia aberta. E aí os Estados Unidos começou a criar laços com ele. O Reino Unido a Inglaterra naturalmente já tinha um laço mais fechado com os Estados Unidos, então precisava convencer França e Alemanha. Isso, e o resto da Europa precisava prosperar, e o Reino Unido também estava quebrado e destruído. Todo mundo estava destruído. Todo mundo estava destruído. Então precisava reconstruir a Europa inteira. Plano Marshall, ele vem fazer isso para reativar a economia, melhorar a qualidade de vida, dar esperança para as pessoas, e elas olharem e falarem assim, bom, eu não vou ser refém do quê? Do discurso simplista que vai dizer que não, vocês estão passando fome aqui na União Soviética, ninguém passa fome, todo mundo tem tudo, é tudo igual para todo mundo. E o apelo dos partidos comunistas na Europa, dada a situação, era muito grande naquela hora. Ah, é? Então você tinha que fazer alguma coisa rápido. E a estratégia foi fazer isso. Tem um outro elemento que acontece na história aqui durante a guerra, que faz uma transição da potência marítima. As potências marítimas, elas mudam. A gente falou aqui, mas eu não expliquei como que isso aconteceu. A potência marítima era o Reino Unido. Só que ele já não é páreo mais para uma coisa desse tamanho. Exato. Então a gente precisa de uma potência marítima mais forte, maior zona, continental, mais gigantesca, com espaço de terra também para gerar riqueza, para ter soldado, para ter comida, para ter indústria, para ter coisas suficientes que sejam capazes de se contrapor a um negócio desse tamanho. Aliás, aqui você tem a maior terra arável contígua do mundo. Ah, é? Dentro de uma única administração política. Mais que o Brasil. Mais que o Brasil. Pô. Se você juntar todo esse pessoal aqui num só, isso aqui é maior. Tá.
Mas aqui, num país só... aqui num país só era isso. Por isso que esse país não podia abocanhar todos os outros países. Entendi. Pô, minérios, recursos, tudo, entendeu? Tudo vai acabar e tudo você vai construir uma coisa muito mais forte. Como os Estados Unidos são uma ilha, eles estão isolados de todo esse problema, eles não são afetados por essa guerra. Exato. Né? A destruição não chega até eles. Isso permite que tá todo mundo se empobrecendo, se matando, se destruindo. E eles têm como fornecer tudo. E eles estão aqui tranquilos, felizes, em paz. Falando, eu não quero problema, eu não quero participar desse caos que vocês estão fazendo aí. Mas chega uma hora que o Japão, né, vem por aqui e ataca o Havaí. Aí acende um... Aí fala, os caras não vão ficar ali. E tem outro problema, né? Se essas potências, naquele momento da Segunda Guerra, e eu não tô falando da Guerra Fria, se a potência alemã se juntasse com a Rússia, e se a Alemanha conquistasse a Europa inteira, era a mesma coisa que eu tava falando daqui, o Heartland de novo, a Ilha Muda de novo. E junto nisso, você tinha uma outra ilha adjacente, que é o Japão, parceira no projeto. Exato. Que já estava navegando e chegando no Havaí. Então os americanos falaram, não, isso não... O tabuleiro está mostrando que se eu não movimentar minhas peças agora, não vai dar mais para movimentar depois. E aí eles se movimentam. Quando eles se movimentam, eles chegam, né? E aí vem a Guerra Fria e tal, aí a gente volta para essa história. Mas na época da Segunda Guerra, quando eles decidem entrar na guerra, eles viram para os ingleses e falam assim, tá bom, eu vou entrar, mas eu quero o acesso a todas as suas bases navais. E aí os ingleses aceitam e fazem uma troca. Eles entregam o controle das principais bases navais espalhadas pelo mundo, porque esse é um ponto importante. Se você é uma potência marítima, como que você expande o seu poder? Bases. Você precisa de bases em lugares estratégicos. Se você é uma potência continental, como é que você expande? Em círculos concêntricos. Tá. Né? Ó. Entendi. Ó. Se você é uma base né, marítima, você precisa ter... Alguns pontos de abastecimento. Para que serve essas bases? Abastecimento, ilha, contato. Você precisa chegar nos lugares. Você não precisa dominar todos os lugares. Como é que Portugal colonizou o mundo inteiro? Ele não entrou dentro da Índia e dominou a Índia inteira. Chegou em Goa, chegou em Macau. Você só pega os pontos estratégicos, os estreitos e os lugares chaves. Então foi isso que eles fizeram, enfim. E isso muda. Tem uma transição da potência marítima, sai do Reino Unido e entra nos Estados Unidos. Tá. E aí sim a gente se depara com esse problema todo. A União Soviética começa a ficar muito grande, muito super estendida, impossível de gerenciar todo esse caos. As pessoas não querem mais viver naquilo ali, é insustentável e ela começa a ruir. Quando ela começa a ruir, ela começa a encolher. Conforme ela vai encolhendo, o que vai acontecendo? São dominós que vão caindo um a um? Isso, só que aí ela volta para aquela posição original dela de extrema vulnerabilidade e insegurança. Exato. Que é as rotas de acesso e invasão mais factíveis. Não tem mais ancoragem aqui. Perdeu a ancoragem desses países aqui. Perdeu tudo isso daqui. E aí os russos se sentem vulneráveis. Só que eles estão destruídos, anos 90, quebrados, não tem o que fazer, aceitam, baixam a cabeça e falam, tá bom.